Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez no meu canal, eu peço que você se inscreve e ative o sininho para não perder nenhum vídeo quando eu postar. E para vocês que sempre me assistem, mas às vezes esquecem de deixar o like, esquecem de deixar o coraçãozinho, um comentário, eu peço muito que vocês não esqueçam, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E esse vídeo é para você que está pensando em iniciar o seu estoque, mas você não sabe muito bem por onde começar, o que você precisa saber para iniciar. Eu vou dar algumas diquinhas que funcionam para mim aqui no meu estoque e eu conto também com a ajuda das pessoas assim que já fazem estoque há mais tempo. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, o que deu certo para vocês, o que não deu, e vamos incentivar as pessoas que estão querendo começar a elas começar de uma vez. E eu sempre gosto de lembrar que assim, cada família tem a sua necessidade, cada família tem um espaço diferente, né? Às vezes a família é grande, a casa é pequena, às vezes a casa é grande, a família é pequena. Então vai depender muito do espaço que você pode disponibilizar para o seu estoque, do que vocês costumam consumir na casa de vocês. Então o conselho que eu dou assim, quando for assistir os vídeos de pessoas que fazem estoque, só tomar cuidado assim e se perguntar, isso realmente vai funcionar pra mim? Porque eu gosto sempre de mostrar que dá pra cada um fazer do seu jeitinho, né? Dependendo aí se você tem um espaço bom ou não, dá pra fazer sim. E não importa se for pequenininho o seu estoque, gente, o importante é você ter. É melhor você ter um pouquinho de cada coisa do que não ter nada. E eu já tô fazendo meu estoque já tem mais de um ano, eu comecei em janeiro do ano passado, e mesmo assim eu não tenho um estoque muito grandão, eu tenho aqui nos meus armários da minha cozinha mesmo, tenho meu estoque de higiene pessoal num guarda-roupa multiuso, estoque de limpeza fica lá fora no outro armário. Eu não tenho um espaço próprio para o meu estoque, eu não disponibilizei um cômodo da minha casa, porque eu não tinha. E não é por isso que eu não vou fazer, né? Eu disponibilizei um cantinho aqui que eu tinha e tá me servindo muito bem. Não me falta nada, tanto que a gente tá assim, no momento que a gente não tá podendo fazer compras de reposição de estoque. A gente tá consumindo agora, acabei consumindo algumas coisas do meu estoque sim, mas assim, quando a gente foi no mercado, a gente comprou só o básico do básico do básico mesmo. E mesmo assim eu tenho tudo em casa se eu precisar, numa emergência e tal, não vai me faltar nada, eu posso correr pro meu estoque tranquilamente. E uma coisa que vocês vão perceber depois que vocês começarem a fazer os estoquezinhos de vocês é que é tão gostoso de ver, né, tudo bem abastecidinho, tudo bem cheinho, que quando você pega uma coisinha do seu estoque, você já fica querendo repor de novo, sabe? Porque tipo, cada garrafa que eu tiro dali, eu já fico pensando, no próximo mês eu vou ter que caprichar mais na compra, né? Não quero zerar meu estoque. Mas o estoque é para isso mesmo, é para uma eventual necessidade. Que quando você vai iniciar seu estoque, você tem que saber o objetivo do seu estoque. Por exemplo, aqui em casa, eu resolvi fazer estoque porque a gente ia muitas vezes ao supermercado. E a gente gastava muito com isso e sempre estava faltando as coisas em casa. Então, com o meu estoque, isso a gente resolveu. A gente não precisa ficar indo muitas vezes ao supermercado e a gente tem economizado muito com isso. Mas também o estoque nos ajuda muito, né, diante de um imprevisto, seja ele financeiro ou seja coisas que a gente nem espera às vezes, né? Por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Quem tinha estoquezinho, gente, ficou tranquilo, né? Não precisou ir pagar mais caro ou às vezes nem encontrar os itens que precisavam no supermercado. Então é como se fosse uma reservinha de dinheiro, que é difícil fazer, né? Mas se você tem algumas coisas aí na sua casa, você pode dar prioridade para outras coisas no momento de emergência. E esse é um dos objetivos do estoque também. E pensando nisso, gente, tem muitos outros motivos para fazer estoque. Mas aí eu vou mostrar para vocês o que funciona e o que dá para fazer de início, porque assim, nem sempre a gente tem dinheiro suficiente para fazer a compra do mês, quem dirá para comprar mais, né? Então o que eu fiz aqui em casa foi assim, eu fiz tipo assim, aumentando um pouquinho na minha compra do mês, comprava uns 2 itens a mais, dava prioridade para umas coisas e deixava de comprar besteiras, por exemplo. E foi assim, de pouquinho em pouquinho. Nesse um ano, vocês vão ver, assim, em outros vídeos que eu não tenho muita coisa, mas eu tenho o suficiente para suprir minhas necessidades caso ocorra uma emergência. E com isso, eu já sinto que eu economizo, porque eu não me sinto obrigada a comprar certos produtos se eles não estão com preço legal. Mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora, né, o que dá pra vocês iniciar aí comprando os itens básicos que eu acho que não pode faltar no estoque de ninguém.
Bom, se tratando de alimentos, eu acho que assim, a gente tem que ter. É claro que tem pessoas que, por exemplo, não costumam consumir o cuscuz, ou consomem mais o cuscuz e não consomem o arroz. Mas aí, assim, ter um alimento básico, né? Qual é o alimento básico que você costuma comer? Ah, é feijão e arroz. Ah, é cuscuz. Não pode faltar cuscuz na minha casa. Então, dá prioridade para os alimentos básicos, que geralmente não são os mais caros. Então, dá pra gente acrescentar um pacote a mais na compra do mês. Se puder, uns 2 pacotes a mais. Vocês vão ver como isso faz diferença lá no final do mês. Porque geralmente, lá pelo dia 20, por aí, já começa a acabar tudo em casa. E aí tem que pedir vale, tem que pedir dinheiro emprestado, tem que utilizar limite do cartão. E se você tiver já esse pacotinho a mais, já vai salvar, né? Mas assim, a ideia é não usar. A ideia é não usar, é vocês comprar para uma eventual emergência. Mas, se for para pagar mais caro, eu prefiro usar do meu estoque. Se for para usar limite do cartão, eu prefiro usar do meu estoque. Mas aí foi assim que eu fui começando, sabe? Eu comprei um pacotinho mais de cuscuz, um pacotinho mais de arroz e fui guardando. Eu não consegui comprar todos os itens de uma vez só. Foi bem uns pouquinhos mesmo. Então, aqui em casa, a prioridade são esses três, na verdade, né? Cuscuz, arroz, feijão, do básico, né? Pra fazer uma comida. E uma proteína. Pode ser uma sardinha, pensando assim em emergências, né, gente? Pra estoque. Porque consumir sardinha todo dia não é legal. Mas aí, um alimento base, né? E uma proteína. Aqui, por exemplo, eu tenho carne de porco que eu coloquei na banha, né? Eu fritei e coloquei ali dentro. Já é uma opção de proteína. E sem contar daí o açúcar, né? A gente não consome muito açúcar, mas tem família que consome bastante. Então é legal ter, se você puder comprar um pacote a mais, é melhor do que não ter nenhum. Eu sempre falo assim. Tem gente que me fala assim, ah, mas a minha família é grande e tal, um pacote não faz nem diferença. Gente, mas é melhor ter um a mais do que não ter nenhum. E eu penso assim. Aqui tem um óleo também, né? Que é assim, é o básico para você fazer um almoço, por exemplo. Feijão também, né? E assim, gente, quando vocês começam a fazer estoque, por exemplo, agora na época que o arroz subiu, né? Tinha escrito aqui do canal falando assim, ah, tô consumindo arroz de 2019, que eu paguei bem mais barato. Essa é mais uma vantagem. No caso aqui de produtos de higiene e limpeza, também assim, foquei primeiro no básico do básico mesmo. Hoje eu tenho algumas outras coisinhas, mas eu penso assim, algumas coisas a gente pode passar sem numa eventual emergência. Mas papel higiênico não tem como, é insubstituível, né? Pelo menos pra mim aqui em casa é. O papel higiênico também eu prefiro sempre comprar, não do mais baratinho, mas eu pego assim, sempre uma folhinha dupla, que seja pelo menos de 30 metros para compensar mais. Tem papel higiênico muito baratinho, que às vezes não compensa, né? Vai muito rapidinho. O creme dental. Creme dental também, costumo sempre pegar as marcas mais baratas, né? Tipo Colgate, Sorriso, enfim, as mais em contas. Que também eu acho que é um item muito importante, que não pode faltar. O shampoo, eu não acho que tem que ser do mais caro. Eu acho que só tem que fazer a função de limpar mesmo, né? Numa emergência. É isso que a gente vai precisar. A gente acaba tendo outras prioridades. Então, se tiver um shampoo, já é grande coisa, né? Então, eu pego desse aqui. Tem alguns outros também, mas sempre baratinhos. Sabonetinho, que ele pode ser substituído pelo sabão, né, gente? Caso você tenha aí nos seus itens de higiene, de limpeza, esse sabão aqui dá tranquilo pra tomar um banho no caso de uma emergência. Ninguém vai morrer por causa disso. E limpa que é uma maravilha, né? Mas assim, são só os itens básicos mesmo que eu foquei lá no início do meu estoque. O desodorante Herbíssimo, que é o mais baratinho e funciona super bem. Produtos de limpeza aqui, o detergente, que é baratinho também, né? Dá pra usar na limpeza da casa, pra lavar louça, pra até colocar na roupa se precisar pra lavar. A buchinha de lavar louça, que também não tem como substituir ela por outra coisa, né? Mas foi assim, gente. De início, eu foquei mesmo no mais básico do básico de necessário que precisa ter.
Hoje eu já tenho outras coisinhas, mas é que daí já tem um ano que eu tô fazendo, né? Mas a minha dica é pra vocês que estão iniciando agora, se puder, gente, já nessa próxima compra de mês, já iniciar assim com, ó, se você puder comprar, tipo, uma pasta de dente, uns 2 sabonetes a mais, que sabonete não é tão caro, né? Um desodorante desse daqui, que é dos mais baratinhos. E pode ser até um pacotinho de papel higiênico daqueles menorzinhos, né? Mas aí cuida pra ser a folhinha dupla pra render mais. Você já vai ter um kit aqui, gente. Um kit tipo de primeiros socorros mesmo. E aí você coloca numa caixinha plástica, como eu já dei a dica aqui no canal. Fecha essa caixinha ou coloca numa caixinha de papelão, coloca em cima do seu guarda-roupa. E você vai fazer assim, vai fazer de conta que ela não existe. E você, no próximo mês, na próxima compra, você vai lá e compra mais 2 sabonetes, mais um creme dental. Aí você pode comprar outro item, né? Pode comprar, sei lá, um pesto barba, pode comprar um absorvente a mais, uma ideia, né? E vai acrescentando ali na sua caixinha plástica e vai deixando ela ali fechadinha. Foi assim que eu iniciei o meu, escondendo as coisas de mim mesma. Mas aí depois que eu tinha uma certa quantidade que eu coloquei ali, disponibilizei um móvel, né, pra mim guardar minhas coisinhas. E vocês vão ver, gente, que é tipo um tesouro, sabe? Vocês vão querendo cada vez querer colocar mais e fica com dó de tirar. Eu falo dó assim porque não é dó, mas você fica pensando, ah, poxa, eu vou usar e não vou repor. Aí eu tenho isso na minha cabeça. Se eu uso, eu vou lá e reponho no próximo mês. Os produtos de limpeza, eu cortei bastante, gente, meus produtos de limpeza. E é por isso que eu também consegui fazer o meu estoquezinho. Porque eu usava alguns produtinhos que hoje eu não uso mais. Tipo aqueles desengordurantes, aqueles multiuso de passar em bancadas, assim. Eu não uso mais. Desinfetante também, eu não uso mais. Pode ser que agora, como eu já tenho um pouquinho mais de coisas, eu comece a comprar essas coisas mais supérfluas, sabe? Mas é porque agora dá pra fazer isso. Mas lá no início, eu foquei no que era mais prioridade mesmo. Eu tenho uma marca que eu gosto muito de comprar, que é da Girando Sol. Os produtos da Girando Sol são muito baratinhos, né? Tipo, são mais em contas e são bons também. Aí eu pegava, por exemplo, quando dava, né? Um pacote a mais de sabão em pó dessa marca e ia guardando. Hoje eu tenho, acho que são 3 ou 4 embalagens de 5 litros cheinha de sabão em pó. Que tá lá e eu só vou abrir se eu precisar mesmo. Hoje eu limpo minha casa com detergente, vinagre e limpo o chão, limpo bancada, limpo fogão, limpo um monte de coisa só com detergente e vinagre. E produto de limpeza consome muito nosso dinheiro. É um dos itens mais caros na hora que a gente vai fazer compra. Os alimentos, gente, se a gente for ver, o bruto mesmo não é o que sai mais caro na compra, mas são as bolachinhas, né? São os derivados do leite também, né? Que são mais caros. Hortifruti também tá caro, né? Mas eu digo assim, o básico do alimento, os grãos, farinha, né? O arroz, eles não estão, assim, tão caros. Eles não são mais tão baratos, mas também não é o que pesa mais na nossa compra. Porque se a gente for no mercado e comprar só o básico, vocês vão ver como a gente não gasta tanto. Agora, quando a gente começa a botar um monte de porcaria lá no carrinho, aí começa a ficar caro. E foi o que eu fiz lá no início. Eu cortei as besteiras, cortei bastante o consumo de coisas supérfluas e foquei mesmo no que era importante. Na alimentação básica, um macarrãozinho, um arroz, cuscuz. Tenho até sal. Estoquei sal e uma seguidora me chamou de louca. Mas o sal ele pode ser usado para muitas coisas, né? Até para conservar alimentos. E, gente, quem nunca teve que abrir aí uma sardinha no final do mês, né? É o que salva mesmo na emergência, gente. Tanto de emergência financeira, porque a mistura é cara, né? Tanto para emergência, assim, do tipo, eu preciso pegar algo, tá acontecendo, vamos arrumar uma mochila e sair correndo. Eu colocaria, com certeza, uma sardinha se eu estivesse numa situação de apuro, né? Porque rapidinho ela tá prontinha, né? Só abrir a latinha e comer. Não é tão bom a gente comer enlatados, né? Mas é um item que é muito importante, sim. É a dona sardinha. A carninha de porco também, gente. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, né, mostrando. Uma ótima proteína também.
Sem contar que daí você nem precisa do óleo de soja, né? Porque você já usa a própria gordura aqui da carne que a gente fritou. Então, gente, não existe assim uma receita de bolos, tipo, como que eu faço um estoque? E eu vou te falar, olha, faz isso, isso, isso e isso. Eu te digo o seguinte, vai ser difícil a gente ter dinheiro disponível para sempre estar comprando as coisas, né? Porque é legal ver o estoque crescendo, mas é difícil fazer ele crescer, viu? Porque o dinheiro geralmente tá sempre contadinho, já tem gente que, né, não tem nem de onde cortar. Mas eu digo assim, sempre tem, gente, sempre tem. Porque o dinheirinho da gente vai que a gente nem percebe. Então, se você puder sentar aí com o pessoal da sua casa, fazer um planejamento, né, ver para onde o dinheiro vai, coloca tudo no papel, vocês vão ver que às vezes dá sim para cortar alguma coisa, para vocês focarem no início agora para fazer um estoquezinho para começar. Porque depois que você já tá assim nos 3, 4 meses fazendo, vocês vão ver que já vai ter uma quantidadezinha legal, que daí já vai dar um ânimo a mais para vocês continuar. E isso é muito legal, gente. Foi assim que aconteceu aqui comigo. No começo eu meio que desanimei, mas aí depois que eu vi tudo, o estoque tomando forma, tomando jeito, eu peguei gosto pela coisa. E hoje eu não fico mais sem meus produtinhos aqui. E sempre focar nos alimentos que vocês consomem na casa de vocês, né? Não vão fazer um estoque de cuscuz se vocês nunca nem comeram isso, porque já teve gente que veio aqui no meu canal e falou isso, que assistiu em outro vídeo de outras pessoas, né? Que era pra comprar isso, isso, aquilo. A pessoa foi lá e comprou cuscuz e não gosta. Então, é só uma dica aí pra vocês. Consomem, né? Vão comprar só o que vocês consomem mesmo. E o que consomem mais, né? Se é pra ficar alimento aí guardado, como eu já fiz, tipo extrato de tomate e molho de tomate é uma coisa que eu não compro mais pra estoque, porque não vai tanto assim. Eu prefiro meus temperinhos mais naturais. Então eu vi que tava ficando ali, por exemplo, maionese também, ketchup, então eu não compro mais. Aí eu foco mais nos alimentos mais secos mesmos e mais básicos. E vai ser aos pouquinhos que vocês vão conseguir. Não é todo mês que a gente vai conseguir comprar, mas a gente não pode desistir, desanimar. E também não precisa ser grande, ele precisa ser funcional. Mais do que ele ser grande, né, seu estoque, ele precisa ser funcional. Então, às vezes você pode até pensar em ter um estoque grande, mas ele não vai servir para você. Não serve para todas as famílias um estoque grande. Então, eu prefiro, né, um exemplo aqui comigo, eu prefiro ter minhas coisinhas assim, em lugarzinhos, em armários, que eu já sei o que eu tenho, quanto eu posso ter. E no momento, para mim, está sendo bem suficiente o que eu tenho dentro aqui organizado em armários. Eu não tenho um quarto para isso e até o momento eu não vejo a necessidade de ter um quarto para isso. E tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho espaço. Aí fica imaginando que precisa ter um ambiente só para o estoque. E não precisa, gente. Dá pra gente se organizar com o que tem um espacinho aí dentro de casa. Então, não é um motivo para não fazer estoque, tá? E que mais? Se te chamarem de louca, tudo bem, gente. Já me chamaram também e falando que eu tava esperando o fim do mundo, mas eu não tô esperando o fim do mundo, não. Eu só tô me organizando aqui financeiramente como se fosse mesmo uma economia que eu fosse fazer, sei lá, de dinheiro. Que é muito difícil, né? Então, por exemplo, tenho plano de saúde para o meu filho. Já é algo que eu estou me prevenindo. Eu tenho um estoque de alimentos. Já é algo que eu estou me prevenindo também. Numa eventual emergência financeira ou outro tipo de coisa, a gente não precisa se preocupar com isso. E eu acho que é isso. Eu poderia ficar falando assim por horas e horas e não ia acabar os motivos para você começar a fazer o seu, não ia faltar dica para você começar a fazer o seu. Eu só digo assim, ó, mais uma coisa. Se vocês têm vontade, façam, gente. Se no final não der certo, vocês comem, vocês usam e não vai perder dinheiro. Pode ter certeza que não vai ser perca de tempo, não vai ser perca de dinheiro. Faz mesmo você não tendo apoio, né? Às vezes nem sempre a família vai apoiar vocês ter essa atitude, mas vocês vão ver que é só vocês precisar e as pessoas aí vão te falar assim, olha, por que a gente não fez antes? Pode ter certeza, viu? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês iniciarem os estoques de vocês. E para quem aqui já faz estoque, né, há bastante tempo, não esqueçam de deixar as dicas valiosas de vocês, porque aqui é um canal que eu compartilho minhas ideias e eu escuto também as ideias de vocês e todo mundo aprende junto. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Não deixem de se inscrever no canal e não esquecem do like, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!